30 Minutos está de volta. Hoje estamos falando sobre os problemas do trânsito em Teresópolis. Entre 160 e 190 pessoas prestam exames para obter carteira de motorista pelo menos 3 vezes por mês aqui no município. Isso significa que Teresópolis ganha a cada mês mais de 500 motoristas. Mas será que as autoescolas brasileiras ensinam tudo o que os novos condutores precisam saber para evitar acidentes de trânsito? O atual Código de Trânsito Brasileiro, que entrou em vigor em janeiro de 1998, deu novo nome às autoescolas, que passaram a se chamar Centros de Formação de Condutores. E não foi somente uma mudança de nome, mas também uma ampliação nas atribuições e na qualidade dos serviços prestados, com foco maior na educação e melhor formação dos condutores de veículos automotores. Como a regra de preferência, regra de ultrapassagem, está prevenido, né, em toda situação, em termos de surpresas, que vem realmente a ocorrer depois do dia a dia. Quer dizer, aprender ele aprende, mas realmente a prática ele vai ter na convivência no dia a dia. A formação dos condutores a partir de 1998 passou por grande transformação, como a obrigatoriedade da realização de aulas teóricas e práticas. A maior preocupação com o ensino foi fundamental para o início de um processo de conscientização em relação aos problemas de trânsito. Mesmo assim, Paulo acredita que a formação dos novos motoristas ainda é insuficiente. Deveria, após se habilitar, ele ainda fazer tipo assim uma reciclagem, né, em termos de ultrapassagem em vias, ou seja, em rodovias, em estradas, isso que torna-se um risco muito maior, não só aqui dentro do perímetro urbano, como fora do perímetro urbano. Segundo o dono da autoescola, por mais que os instrutores ensinem como deve ser o comportamento correto no trânsito, a empolgação de ter um carro nas mãos cria uma espécie de euforia e faz com que alguns motoristas passem a correr risco antes mesmo de dominarem o veículo. E o que é pior, o que se ensina sobre noções de primeiros socorros é muito pouco diante das necessidades do dia a dia no trânsito. O primeiro socorro ele é básico de mais não mexer numa pessoa quando está realmente, né, sobre o solo, sobre a via, sobre um veículo, principalmente desmaiado, né, sem consciência. A pessoa não deve mexer. Essas noções básicas de primeiros socorros poderiam ter evitado uma mudança radical na vida da professora Regina Rezende. Em 1984, ela sofreu um acidente de carro na estrada Teresópolis-Friburgo. Uma ultrapassagem na altura do Green Valley, hoje o conhecido condomínio, e um caminhão ultrapassando um veículo, não me lembro qual. Nós vínhamos para a cidade, em direção à cidade, não tinha acostamento, nos obrigou a procurar o que não havia. Capotamos e paramos onde é hoje o Green Valley. Na época não estava construído. Em 2010, foram contabilizadas 145 mil internações no Sistema Único de Saúde causadas por acidentes, 15% a mais do que no ano anterior. E os traumas não são apenas físicos. Mesmo 28 anos depois, Regina ainda lembra dos momentos dramáticos que viveu na hora do acidente. Éramos 4 no carro, as 2 na frente sim foram cuspidas, enquanto o carro capotava. Eu e a minha irmã permanecíamos no carro. Quando parou, que veio um senhor que vinha atrás da gente na estrada e veio prestar socorro. Então, nesse momento, eu saí pela janela e tirei a minha irmã, que estava numa situação visivelmente muito pior do que a minha. Eu, na hora, não senti nada. O pior aconteceu logo depois da capotagem. O motorista parou para ajudar as 4 vítimas, mas o socorro teve consequências trágicas. Era ele mais alguém, que eu não me lembro, sei que eram 2 homens. Nós éramos 4, trouxe nós 4 para o hospital mais próximo, que seria o Hospital das Clínicas. No meio do caminho, ele relatou para minha família depois que eu comecei a reclamar muito, chorar de dor nas costas. Ele parou o carro e me deitou por cima das outras. Aí eu acabei entrando no estado de coma, quase dentro do veículo, antes de chegar no hospital. A coluna estava fraturada, porém a vértebra permanecia no lugar.
Na posição de deitada, ela se deslocou e eu tive uma compressão medular. Regina ficou internada 5 meses. Quando saiu do hospital, estava paraplégica. Apesar de tudo, leva uma vida normal e sabe dizer sem hesitação o que é preciso para evitar que a violência no trânsito faça menos vítimas nas ruas e estradas do país. De leis a gente não precisa mais, a gente precisa das coisas que funcionem e que as leis sejam cumpridas. Precisa sim de rigor? Precisa. Lógico que acarreta consequência, também acarreta. Agora, eu acredito no trabalho da parceria. Não adianta eu pegar o meu carro, dirigir, causar acidente, ninguém vem me punir. Isso sim a gente tem que ter a parceria. O legislativo, para cumprir, tá? Mas a gente que é condutor também tem que ter essa consciência. Não adianta eu ter, pela euforia da juventude, da pressa, eu tenho um compromisso, não adianta. A gente tem que primeiro pensar que eu tenho que agir com cautela. O tempo todo, 100% de cautela. No próximo bloco, o Corpo de Bombeiros diz que acidentes envolvendo caminhões que transportam verduras costumam ser muito graves. E ganha força o movimento para que Teresópolis tenha uma ciclovia. É o que você vê logo depois dos nossos comerciais.